Ontem à tarde eu assisti um vídeo do presidente Jair Bolsonaro que falava sobre a vacinação infantil. E aí eu pensei comigo, muitas coisas me passaram pela cabeça, muitas coisas mesmo, inclusive a respeito da pregação do Evangelho e do que essa pregação significa, né, para as pessoas. Que, como muitas vezes eu tenho dito, não significa que a pregação tenha apenas o objetivo de converter as pessoas. O Evangelho de Cristo ele é pregado em testemunho a todas as gentes. Ele seria pregado em testemunho. Testemunho daquela obra que Deus está fazendo, né? Que Deus fará no nosso meio. E esse é o grande testemunho de que o Evangelho de Cristo seria pregado em todas as nações, nos quatro cantos da terra, como um anúncio, né? Ele é primordialmente pregado com esse objetivo, o objetivo de chamar a atenção, o objetivo de chamar as pessoas ao arrependimento, de manifestar a verdade, e diante disso, a pessoa que acreditar é salvo, e a pessoa que não acreditar, né, será condenado. Esse é o objetivo. E então, ouvindo aquele vídeo, que eu quero passar aqui, quero deixar ele aqui no meu canal, incorporado nesse vídeo que eu estou fazendo agora. Mas antes disso, eu quero ler uma palavra e falar um pouco dessa palavra. Depois nós vamos assistir o vídeo e vou continuar falando a respeito do mesmo assunto, né? Para poder ligar uma coisa com a outra, né? Esse é o meu objetivo. Então, aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 32 em diante, está escrito assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta palavra, como todos nós sabemos, significa passar, significa deixar de existir, né? Acabar, ficar para trás. Mas as palavras de Jesus, elas são uma garantia de que nós temos algo no que nos apegar, nos agarrar com força e fé, sabendo que as palavras de Jesus Cristo não poderão perder a sua validade nunca. Os céus e a terra passarão, deixarão de existir, mas a firmeza das coisas que Jesus Cristo está afirmando, elas permanecerão. De maneira que o nosso olhar deve estar na palavra de Deus e no ensino de Jesus Cristo, na certeza absoluta de que esta palavra ela não vai deixar de existir, não vai perder sua validade. Quando nós olharmos para o mundo e olharmos para as pessoas e pensar que o mundo está à mercê de Satanás, está à mercê de governantes corruptos, está à mercê de homens malignos, está à mercê de pessoas injustas e ignorantes, nós podemos olhar para as palavras de Jesus Cristo, as mesmas que Deus diz no livro de Apocalipse. Aquele que estava sentado no trono disse: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estas são as palavras de Deus, nas quais nós colocamos a nossa fé. Quando Jesus disse aqui esta palavra no livro de Mateus, que Jesus está dizendo a respeito das coisas que hão de acontecer, inclusive eu ouço muitas vezes pessoas
falando, porque marcar data para Jesus vir e tudo. Eu quero dizer para as pessoas que não se importam ou que acham que é proibido a gente pensar num tempo da volta de Jesus, certa vez Jesus disse assim para os discípulos, não os 12, mas aqueles que estavam na volta dele, dizendo, quando será? Como é que nós vamos saber essas coisas? Ele disse, hipócritas, quando vocês olham para o céu, que não tem nuvens, não tem nada, vocês veem que o tempo está bom e diz, haverá tempo bom. Quando vocês veem que a nuvem está vindo, vocês dizem assim, haverá um temporal. Ele diz, hipócritas, sabeis discernir a face dos céus e da terra, e não sabeis discernir quando será esse tempo? Veja que Jesus fala de forma muito dura, dizendo, você precisa saber reconhecer esse tempo quando chegar. Quando ele diz aqui no livro de Mateus, no início, quando ele começa a falar de guerras, rumores de guerras, de nação contra nação, reino contra reino, ele diz, olhai, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Quer dizer, são 2000 anos de história, ainda não é o fim. Era o que Jesus estava dizendo. Mas quando ele vai adiante, chegando nos últimos momentos, ele diz assim, então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, em todo o mundo, então virá o fim. Então, quando Jesus diz assim, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, que Jesus está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração que Jesus está dizendo é a última geração. É a geração dos acontecimentos finais dessa profecia. É a geração do sinal da besta, é a geração do anticristo, é a geração do governo mundial, é a geração quando o evangelho foi dissoluto, é a geração da grande apostasia que fez com que o evangelho tivesse sido um evangelho diluído, um evangelho dissoluto, corrompido, pregado pelos homens. Então, esta é a hora final. Então, quando Jesus diz assim, não passará esta geração, ele está se referindo à última geração, a geração onde os últimos sinais deveriam acontecer. Então ele diz assim, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu me lembro, ainda olhando aquele vídeo do presidente Bolsonaro, eu me lembrei daquela palavra que eu tenho dito assim sempre, Na verdade, o mundo vai como dele está escrito. Que essa palavra não é assim que está na Bíblia. Ela está Jesus se referindo a quando ele estava para ser traído, quando ele estava para ser morto. Ele disse, na verdade, o Filho do Homem vai conforme dele está escrito, mas ai do homem por quem o Filho do Homem é traído, ou será traído. Quer dizer, Jesus estava dizendo, as coisas acontecerão como tem que acontecer, mas a pessoa responsável por trair o Filho do Homem, levará consigo a sua culpa. E aí, nesse sentido, eu fico imaginando o seguinte, então eu faço esse trocadilho, que o mundo vai conforme dele está escrito. Quando Jesus diz assim, na verdade estas coisas têm que acontecer, elas precisam acontecer, elas vão acontecer, mas isso não significa que Deus está levando os homens a fazerem isso. Eles são totalmente responsáveis por suas atitudes. Eles são totalmente responsáveis, quer dizer, haveria essas coisas, é lícito, Jesus diz assim, na verdade é mistério, é lícito que venham escândalos, mas ai do mundo por causa dos escândalos.
Então estas coisas, elas precisam acontecer, elas têm que acontecer, porque elas estão escritas na palavra de Deus, na profecia, porque o Senhor revelou, Ele conhece o fim desde o começo, então elas precisam acontecer. Deus não vai interferir, vai deixar elas acontecer, porque Ele escreveu na Bíblia, na sua palavra, o que é que vai acontecer. Então Deus não vai interferir, vai deixar que as coisas aconteçam como tem que acontecer, mas ai do mundo por causa disso. E aí o que a gente percebe é esta coisa, quer dizer, não tem como mudar isso, não há como mudar estas coisas, não há como impedir que elas sejam assim. Você pode olhar como é que as pessoas vivem no Afeganistão, você pode olhar como é que as pessoas vivem na Coreia do Norte, você pode ver como é que as pessoas vivem em alguns países, como a Venezuela, Cuba, outros países ali, e você pode ficar pesaroso no seu coração, dizendo, ai, coitada daquelas pessoas, né? Lá no Afeganistão, as mulheres têm que vestir da cabeça até os pés, até os olhos elas têm que cobrir. Na Coreia do Norte, se você quiser cortar o seu cabelo de um jeito, você não pode. Você tem que ter o corte de cabelo que o Kim Jong-un manda. Você não tem o direito de escolher como você vai cortar o seu cabelo. Você não tem direito de escolher o que você vai vestir. Você não tem direito de escolher, por exemplo, se alguém botar o nome de um filho que seja o do presidente, não pode. Aí você diz, coitado daquelas pessoas. Você quer que eu te diga uma coisa chocante? Aquelas pessoas que vivem na Coreia do Norte, no Afeganistão, em Cuba, na Venezuela, são iguais às pessoas que hoje vivem no Brasil. Quer dizer, diante da liberdade, eles preferem a anarquia. Se lá no Afeganistão, se lá na Coreia do Norte tivesse um presidente como Jair Messias Bolsonaro, ele seria desmoralizado, ele seria achincalhado, ele seria cuspido na cara, ele seria desmoralizado como ele é hoje dentro do Brasil. Nós pensamos que vivemos numa democracia, nós pensamos que temos liberdade, nós vivemos numa anarquia, onde o poder do presidente da República foi usurpado pelo poder judiciário, foi usurpado pelo Congresso Nacional, foi usurpado por toda a mídia que existe no Brasil, foi usurpado por todos os governantes corruptos deste país. Um país onde o presidente diz uma coisa e o governador não quer acatar a palavra do seu presidente. Então, se colocassem um presidente como Jair Bolsonaro, lá no Afeganistão ou na Coreia do Norte, viraria a mesma bagunça, a mesma avacalhação, a mesma anarquia que existe hoje no Brasil. De maneira que o dia que se levantar no Brasil um homem como Kim Jong-un, um regime totalitário como o Talibã, nós estaremos, sim, sujeitos a vivermos daquela maneira, porque é isso que a maioria das pessoas acredita. Então aparece o presidente Jair Bolsonaro, ele não está impedindo, nem querendo impedir a vacinação das crianças. Ele está apenas dando liberdade, mas a maioria acha que não, que tem que fazer o contrário. Para você saber o quanto isso é ruim, basta saber que são os inimigos dele que promovem essas coisas. Isso por si só bastaria. Mas como ele está dando sangue, está dando a vida dele, está jogando suas últimas cartadas, numa tentativa desesperada de trazer liberdade, de abrir os olhos da população, da mesma maneira que pregamos o Evangelho de forma quase desesperada,
para que as pessoas compreendam que a sua liberdade está ameaçada, jogando as últimas cartas. Infelizmente, o que eu tenho a dizer é isso: nada vai mudar. Aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer. E alguém pode pensar assim: eu não me importo se o mundo acabar, eu não me importo de ir para o inferno, eu não me importo se o mundo, se Deus existe ou não. Seria maravilhoso, seria bom se você falasse assim e ficasse assim. O que a Bíblia garante não é isso. O que a Bíblia diz não é isso. Não é assim quando você tem que enfrentar uma tragédia na sua vida. Quando uma tragédia na vida muda completamente sua visão das coisas. Aí eles pensam que eles vão chegar no fim do mundo e vão encarar a Deus. Pensam que vão encarar o Criador. Pensam que vão chegar, sabe, e tirar satisfação. Coitado deles. Quando Satanás, o príncipe e o maioral dos demônios, pensa em Deus, ele estremece. Ele estremece da cabeça aos pés. Ele sabe que não se brinca com Deus. Ele sabe com quem ele está tratando. E não pense que lá no céu ou lá no inferno vai ter alguém dizendo assim: tô nem aí que eu tô no inferno. Não pense nisso. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Ali haverá, a Bíblia diz, não haverá riso, não haverá choro, pranto e ranger de dentes. Como aqui na terra. De repente você está vivendo normalmente, e aí vai fazer um exame e você está com um câncer terminal. Acabou sua vida. Ri agora. Aí daqui a pouco você sofre um acidente, perde uma perna, perde um braço, perde os parentes da sua família, você está no hospital. Ri agora da sua desgraça. Tem uma música americana que diz assim: ninguém ri de Deus no hospital. Ninguém ri de Deus quando sua casa é incendiada. Ninguém ri de Deus quando recebe uma notícia de que está com câncer terminal. Ninguém ri de Deus, né? Quando a desgraça bate na sua porta. Ninguém ri de Deus quando tem que enfrentar sua ira, sua justiça e as consequências das palavras que disseram contra ele. Agora você perceba que esse jogo da mentira, esse jogo de mentira, de pandemia, vai permanecer até que Satanás tenha implantado na humanidade um controle total do ser humano. Porque Deus está dando um último aviso. Quando a gente vê um presidente que, para mim, o presidente que menos governou, apesar de toda a sua força, apesar de toda a sua capacidade, de sua hombridade, do seu esforço, sabemos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que a grande maioria dos brasileiros está com ele, nesse caso. Mas aí, essa questão de o poder emana do povo, pode rasgar da Constituição, porque não é verdade. Essa oligarquia, esses poucos governantes, é quem vão fazer todo esse jogo maligno. Mas o mundo vai conforme o que dele está escrito nas Escrituras. Mas ai deles, ai dos governantes da terra, porque os urubus hão de comer a carne dos tribunos da terra. Isso é chamado, um anjo diz assim: vinde a grande ceia do Deus Todo-Poderoso.
e as aves do céu comerão as carnes dos tribunos, dos governantes da terra. Esta é a palavra de Jesus Cristo, aquela na qual nós temos que ter a nossa fé e a nossa confiança. Quando Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Faço novo céu e nova terra, onde habita a justiça. É isso aí. Então agora eu vou assistir com vocês aí este vídeo do presidente. E vou deixar aí ele por final. Não vou fazer nenhum comentário a respeito, mas vou incorporar ele aqui no meu vídeo. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde, ilumine, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai e mãe, você que tem filhos de 5 a 11 anos de idade, a vacina é não obrigatória. Eu adianto a minha posição. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Se você quer seguir o meu exemplo, tudo bem. Se não quer, é um direito teu. Você pode vacinar teu filho. Então logo essa vacina da Pfizer esteja disponibilizada. Agora é bom você, pai, você, mãe, tomar conhecimento que nós conseguimos, nesse despacho de ontem do ministro Queiroga da Saúde, tá, incluir ali algo que tem que ser falado para vocês, pais. O que vai ser falado, entre outras coisas? Que o fabricante, no caso a Pfizer, não se responsabiliza por eventuais efeitos adversos. Então, se tem um filho, depois da vacina, tiver qualquer problema, não responsabiliza a Pfizer. A Pfizer fez a vacina e está aí sendo testada, como a própria Pfizer diz, que tem certos efeitos colaterais que vamos tomar conhecimento ao longo de 2022, 23, 24 e por aí afora. Então, a Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral. O que nós conseguimos também, que vai ser obrigado a falar para os pais, né, que queiram vacinar seus filhos. Falar que teu filho de 5, 6, 10, 11 anos de idade, ou tua filha, tá, pode de imediato ter certos sintomas como dor, febre, depois de alguns momentos, fadiga, dor de cabeça, calafrios, mialgia, artralgia e, muito importante aqui, que os pais ou responsáveis, por ocasião da aplicação da vacina, eles serão orientados a procurar o médico, tá ok, papai e mamãe? Você que quer vacinar teu filhinho aí por causa da Covid. Então, despacho não só do Queiroga, bem como do ministro Lewandowski, não estou inventando nada aqui, tá? Que vai ser falado, né, por ocasião da vacina. Para procurar imediatamente o médico, se seu filho, após a vacina, apresentar dores repentinas no peito, você imaginou o teu filho de 5 anos de idade, 7, 8, ou minha filha de 11, né? Começar a sentir dor no peito, papai, tá doendo o peito, o que eu faço? Então, se teu filho sentir dor no peito, falta de ar, dá para imaginar, né? Que é a falta de ar, tá? Ou palpitações, ou seja, o coração dispara, procurar imediatamente um médico. Então, pai e mãe, vocês estão cientes, né, da responsabilidade de vocês.